Vamos falar com o presidente do Conselho Municipal de Transporte Urbano, o Luiz Aníbal Machado, sobre a decisão do prefeito, já publicada no Diário Oficial, de reduzir a passagem de ônibus de R$ 6,00 atuais para R$ 5,70 a partir de segunda-feira. O Conselho Municipal de Transporte Urbano se reuniu na segunda-feira e decidiu, por maioria de votos, que se manteria ou que se deveria manter a passagem atual de R$ 6,00. Luiz Aníbal Machado, bom dia. Bom dia, senhor Ronaldo, bom dia aos ouvintes, bom dia ao companheiro que está aí junto com o senhor aí no estúdio. O Tomás. Tomás. Grande abraço, Tomás. O que dá para falar da reunião do Conselho e por que a maioria votou pela manutenção da atual passagem e não redução pretendida pela administração municipal? Olha, senhor Ronaldo, ouvintes, Tomás, os ouvintes, nós temos hoje o custo da tarifa do transporte coletivo está defasado no Brasil inteiro, por falta de passageiro. Com a falta de passageiro, dá redução de receita para a manutenção das empresas. Foi pedido vista por alguns conselheiros e trouxeram uma documentação aonde comprova que grande parte dos municípios do Rio Grande do Sul, aqui na nossa região, como Santa Cruz, Santa Maria, Lajeado, Caxias, Porto Alegre, São Gabriel, todos esses municípios, para que a tarifa não suba, eles estão dando subsídio para as empresas. E tem tarifa em torno de R$ 6,00, até R$ 6,50, devido ao IPK, o índice de passageiro, ser muito pouco. Com esse estudo, o que nós conhecemos, que a Cachoeira tem mais buraco do que calçamento. A dificuldade que tem, eu tenho cobradores, eu tenho motorista que tiveram que botar pino nas costas, porque andar pulando o dia inteiro na cidade. A empresa não tem uma licitação, não tem um contrato, ela não pode renovar a sua frota porque não tem contrato. Como o trabalhador não tem carteira assinada, não pode comprar numa loja a prazo. Se todos esses problemas. E aí nós pegamos uma tarifa que está em R$ 6,00, não subsidiada, e que a empresa, para corrigir suas despesas, e que já me passou 2 aumentos de salário sem reajustar a tarifa, quando a empresa pede 6,70, depois corrige, aceita 6,40, o que nós entendemos? Entendemos que nós temos que fazer a licitação urgente. E os conselheiros entenderam isso e entenderam, bom, nós congelamos a tarifa em R$ 6,00 e faz-se a licitação urgente. Porque nós sabemos que já teve uma outra licitação, há 2 anos atrás, e a proposta da licitação, a tarifa seria R$ 6,70. Está aí na prefeitura. É só o pessoal da prefeitura olhar, procurar e vão ver. Se a empresa fez errado ou fez certo, foi uma empresa contratada pela prefeitura. Então, senhor Ronaldo e ouvintes, chegamos à conclusão, conversei com os conselheiros e criou-se uma proposta de que congelava-se a tarifa em R$ 6,00 e a prefeitura num compromisso de fazer a licitação urgente. Este foi o encaminhamento do Conselho, preocupado com a população, com o transporte. A população hoje reclama que os carros estão sucateados, que pula muito, tem uma série de coisas. De fato, é verdade, tem que renovar essa frota. Nós hoje temos uma maior dificuldade para arrumar estacionamento dentro da cidade. Ali pelo centro, a gente tem que dar voltas e voltas para conseguir o estacionamento. Porque todo mundo vem de carro. Porque nós não temos um transporte coletivo
que nos dê garantia de horário, que nos dê garantia de qualidade e de conforto. Então, nós precisamos de ter o prefeito que se interessa pelo município, ele investe no transporte coletivo de passageiros. Mas o nosso conselho, senhor Ronaldo, sua pergunta sobre o nosso conselho é um conselho consultivo. É um conselho para o prefeito usar e dizer, o conselho disse isso, mas eu vou fazer isso. E é isso que vem acontecendo, infelizmente. Aníbal, no decreto, é o decreto 99/2025, onde foi estabelecido o reajuste da tarifa, na verdade a redução da tarifa, né, para ser mais correto, dos atuais 6 para 5,70, valendo a partir de segunda-feira. Entre os considerandos, tem 2 aqui que me chamaram mais a atenção. Um diz que o processo tramitou regularmente no Conselho Municipal de Transportes, não tendo sido apresentado argumentos técnicos que se contraponham aos cálculos apresentados pelo Executivo. Concorda com essa afirmação? Não, passou regularmente pelo Conselho. Passou tanto que os conselheiros pediram vista no processo. E os argumentos, não. Houve, sim. Houve uma discussão entre empresa e prefeitura, aonde existe a questão de números. Um percentual tanto, outro percentual. Um achava um percentual no diesel, que o secretário entende que o diesel é um valor, a empresa estava pedindo que eles fossem lá e juntos aferissem a bomba e aferissem o abastecimento para comprovar o gasto deles. E questão de folha, questão de pagamento de diretores. Teve alguns pontos que houve dissídio assim. E nós entendemos o quê? Que se a tarifa estava R$6 desde janeiro de 2024 e ninguém reclamou até hoje, a justiça não reclamou, porque de certo entenderam que estava certo. Eu, que negocio o salário com a empresa me reclama a dificuldade que tem de pagar os salários e um salário melhor, que é que eu sempre venho pedindo. Então, senhor Ronaldo, esse senhor que está aí, o secretário, fez um trabalho em Santa Maria também, né, nessa mesma função que ele está aqui agora, e lá em Santa Maria, quando ele saiu de lá, tiraram ele, tiveram que contratar um outro técnico para recuperar e reajustar a situação do transporte lá, porque lá ficou bem diferente do que tinha que ficar. E Santa Maria está dando em torno de 4 milhões por mês de subsídio para as empresas, para manter a tarifa. E ainda estava reajustando a tarifa agora. Quer dizer, se em outros municípios sobe, tem valor de tarifa em 5,50, 6,50 e tem subsídio, qual é a diferença de Cachoeira, então? O que nós temos melhor aqui, que a tarifa tem que ser mais barata? Aníbal, no decreto, num outro considerando, eu falei em 2, né, no segundo considerando que me chamou mais atenção, fala que teria sido a primeira vez que o Executivo Municipal executou o cálculo da tarifa utilizando a mesma metodologia e dados fornecidos pela operadora de transportes. Olha, me chama a atenção, porque pela tua explicação, a empresa apresentou um pedido de R$ 6,40. Se os dados são da empresa e se a metodologia é a mesma, como é que o resultado da prefeitura foi menor? Pois aí é que está na hora deles somarem os pontos ali. Porque, de fato, esse secretário está aí, ele fez um livro grosso, 300 páginas, de estudo, estudou e analisou tudo. Mas, claro, ele colocou os critérios dele, o entendimento dele. Esse mesmo entendimento que não deu certo em Santa Maria. Esse mesmo entendimento não deu em Santa Maria, certo? Tanto que Santa Maria teve que reajustar, reformar o que ele tinha feito lá e continua dando um subsídio bem alto. Mas então,
Quer dizer que nós passamos por diversos prefeitos, e até me permita lamentar a perda do nosso prefeito Caspani. A gente lamenta a perda dele, foi um grande prefeito, um grande amigo, e tivemos diversos prefeitos aí que não iam botar o deles na reta e dizer, ó, eu vou dar tarifa à vontade para a empresa e pronto. Não, todos foram. Qual é o que eles procuravam? O GIPOT. Baseado no GIPOT, a tarifa era tanto. De fato, senhor Ronaldo, quando o Conselho pedia, sempre o Conselho foi, o Conselho, desde que foi criado, é o Conselho de Aconselhamento. E se o Conselho apontava, via que o valor tinha que ser, digamos, 1,50, o prefeito dizia, não, eu dou 1,30. Mas sempre subindo a tarifa. O prefeito tem esse poder de fazer isso. Mas nunca houve essa questão de baixar a tarifa. Isso é preocupante, eu acredito que tem que ser rediscutido isso aí, mas os conselheiros me ligaram ontem bastante chateados, pedindo já para sair do conselho, porque foram desrespeitados. O prefeito não veio conversar com a gente e com todo esse debate de dados ali, que para nós eram os dados que não deu toda a credibilidade que a gente precisava, e isso preocupou muito os conselheiros que se sentiram usados e desrespeitados. Pela tua fala, eu entendo o seguinte, né, para que o conselho, se o que ele aconselha não é ouvido pela administração? Pois é, porque é o desrespeito com a comunidade, não é, senhor Ronaldo? E ouvintes. Claro que as pessoas querem que a tarifa baixe. Eu ouço, eu leio as pessoas pedindo para baixar a tarifa. Porque nós estamos vendo mal. O nosso salário hoje não atende a nossa necessidade. Aí a gente anda bem pouquinho aqui e paga tanto. Lá em Porto Alegre a gente anda um tempão. Lá a tarifa é subsidiada e eu trabalhei no transporte, eu trabalhei na empresa central, eu puxava horário como motorista na empresa central, fazia Novo Hamburgo, Porto Alegre. E aí eu pegava passageiro até Canoas, vindo de Porto Alegre, Novo Hamburgo, pegava até Esteio, Canoas eu pegava passageiro para Esteio, então o passageiro ali dentro, ele vai se renovando. Eu não pego 10 aqui e vou só largando. Eu vou pegando, então, sempre tem passageiro. E hoje também. Aquela região ali está toda ela também com subsídio, porque as empresas sentiram a questão do metrô. Transurb ali. Então, eles estão sentindo também. Então, senhor Ronaldo, é a comunidade. Quem é? Contabilistas, eu que represento o trabalhador, a UCAB que representa toda a sociedade, igual o prefeito, estavam lá discutindo a comunidade. O senhor prefeito, com toda a autonomia que ele tem, ele é o prefeito, ele tem a caneta, mas acho que ele desrespeitou a comunidade cachoeirense, a sociedade cachoeirense, em fazer uma discussão mais ampla. Tem vontade de baixar a tarifa? Baixe a tarifa, discuta, mas discuta e apresente dados. Nós propusemos, então, eu venho pedindo desde o governo do Neyron, Neyron, não deixa a tarifa subir, o povo de Cachoeira não tem tanto dinheiro para pagar tarifa alta, dá um subsídio. E o Neyron vinha dizendo, Aníbal, temos estudando. E veio os outros prefeitos também, o prefeito Gnatti também diz, Aníbal, estamos estudando isso aí, a possibilidade de não deixar a tarifa subir muito e dar um subsídio. Só que a nossa prefeitura também, eu sei, vive apanhando. Não tem muito recurso, não. Mas tem que se achar um caminho. E a sociedade, representada neste conselho, se sentiu magoada, está magoada com o que aconteceu. Ok. Luiz Aníbal Machado, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Um bom dia.